Olá, aluno! Olá, aluna! Meu nome é Thiago Júnior de Bortoli, sou engenheiro mecânico e mestre em engenharia mecânica e vou conduzir você ao longo dessa aula sobre transferência de calor. Nessa aula, você verá sobre a camada limite de convecção, verá quais as características da mesma e como ela se comporta quando um fluido está escoando sobre uma superfície. Iremos relacionar primeiramente a camada limite fluidodinâmica e depois iremos relacionar a camada limite térmica. Bora entender mais sobre a transferência de calor? Então, roda a vinheta. O conceito de camada limite, ele é de fundamental importância para entendermos as transferências de calor e de massa por convecção entre uma superfície e um fluido que está escoando em contato com essa superfície. Existem três tipos principais de camada limite, que são as camadas limites de velocidade, a camada limite térmica e a camada limite de concentração. Para apresentar o conceito de uma camada limite, vamos considerar o escoamento sobre uma placa plana. Quando as partículas do fluido entram em contato com a superfície, a sua velocidade é automaticamente reduzida de uma forma bastante significativa em relação à velocidade do fluido que está escoando antes da placa. E para a maioria das situações, é válido supor que a velocidade da partícula no ponto de contato com a placa durante o seu escoamento é zero. Em outras palavras, o fluido que está ao lado esquerdo da placa está com uma velocidade não nula. E quando ele entra em contato com a placa, ele sofre um retardamento, atingindo uma velocidade muito baixa. Essas partículas que estão em contato com a superfície que está em repouso atuam então no retardamento do movimento das partículas da camada de fluido adjacente, que atuam no retardamento do movimento das partículas da próxima camada e assim sucessivamente, até que uma certa distância y igual a delta da superfície, o efeito acaba se tornando desprezível. Esse fenômeno de uma camada atuar em relação à outra no fluido está associado às tensões de cisalhamento, que atuam em planos paralelos à velocidade do fluido. Com o aumento da distância y da superfície, a componente x da velocidade, ou a componente da velocidade que está escoando sobre a placa, deve então aumentar até atingir um valor na corrente livre, que a chamamos aqui de U infinito. O subscrito infinito é usado para designar as condições da corrente livre, que estão fora da camada limite. Esse fato do fluido parar ao atingir a superfície sólida se deve a um princípio que vem lá da mecânica dos fluidos e é chamado de princípio da aderência. Esse princípio diz que quando um fluido entra em contato com uma superfície sólida, a tendência é que o fluido atinja a mesma velocidade da superfície sólida. Nesse caso, a placa está em repouso. E o fluido, ao entrar em contato com ela, também vai entrar nessa condição de repouso. Este princípio da aderência, ele pode ser também observado em fenômenos do nosso dia a dia, de uma forma bastante simples. Por exemplo, quando você pega um copo de água e vai levemente inclinando esse copo de água, até que a água começa a cair do copo e, em muitos copos, acontece que a água começa a escorrer pela lateral do copo. Você está inclinando o copo e a água começa a escorrer pela lateral. Ou seja, a água ela está aderida à superfície do copo, devido ao princípio da aderência. Então, a água que está em movimento, sobre o copo, está saindo do copo, ela tem uma região de contato que está parada, que é a região de contato com o copo. Temos que ali a velocidade da água tende a ser a mesma velocidade do copo, que está em repouso, e aí a água escorre pela lateral do copo. Voltando a falar um pouquinho sobre a camada limite, a grandeza delta ela é chamada de espessura da camada limite.
O perfil de velocidades da camada limite se refere à maneira como a velocidade varia em relação à distância y da placa, através da camada limite. Dessa forma, o escoamento do fluido é caracterizado pela existência de duas regiões distintas: uma fina camada de fluido, que nós chamamos aqui de camada limite, na qual gradientes de velocidade e tensões de cisalhamento são grandes, e uma região fora da camada limite, na qual gradientes de velocidade e tensões de cisalhamento são praticamente desprezíveis. A região fora da camada limite é chamada de região de fluido livre, pois nessa região o fluido ele não recebe nenhuma influência da superfície sólida que está parada, ficando o fluido à mesma velocidade do fluido que estava antes da placa. Essa camada limite que citamos é a camada limite de velocidades ou a camada limite fluido-dinâmica. Ela se desenvolve sempre que há o escoamento de um fluido sobre uma superfície e ela é de fundamental importância em problemas que envolvem transferência de calor por convecção. Uma outra importante influência da camada limite de velocidade está relacionada com a viscosidade do fluido. Como vimos, devido ao princípio da aderência, ocorrem velocidades distintas dentro da camada limite, que, consequentemente, criam um gradiente de velocidades. Esse gradiente de velocidades ele é função da viscosidade do fluido. Quanto mais viscoso for o fluido, ou, de um modo bastante mais simples, quanto mais grosso for o fluido, mais serão as tensões de cisalhamento, ou maior serão as tensões de cisalhamento entre uma camada e outra. Isso faz com que existam mais forças entre as camadas do fluido e, consequentemente, altere o gradiente da camada limite. O contrário também é válido. Quanto menos viscoso for o fluido, menor serão as tensões de cisalhamento dentro do fluido e, consequentemente, menor será o gradiente de velocidades. Se a gente tratar de um fluido ideal, ou se a gente tomar um fluido ideal para a nossa análise, que é um fluido que não tem viscosidade, esse fenômeno de formação da camada limite não existiria, pois não haveria tensões de cisalhamento, já que as equações da viscosidade e da tensão de cisalhamento são dependentes, e um fluido ideal não tem viscosidade, a gente não teria nenhuma gradiente de velocidades nesse caso. Nessa aula, você viu a camada limite de velocidade sobre uma superfície que está sofrendo convecção. Essa teoria da camada limite é de extrema importância em fenômenos onde devemos analisar a influência da troca de calor no ambiente ao redor. A camada limite de velocidades é uma função principalmente da viscosidade e da velocidade do fluido, sendo que a partir das condições da camada limite, temos condições de realizar os cálculos da convecção que está ocorrendo na superfície. Espero que você tenha aproveitado muito essa aula e até a próxima!